dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje fazer mais uma edição do nosso tão aclamado Cines Podcast, em que o tema de hoje será decolonialismo. Bem, para tratar do nosso tema, nós vamos apresentar as ideias de dois filósofos, que são o Walter Mignolo e a Azuma Palermo. E para isso nós temos a presença de nossos ilustres convidados, Antônio Soares, Eduardo Falcão e Cassiano Freitas. Todos sem camisa. Todos sem camisa, para mostrar que nós somos o que somos. O ser humano. Não, porque ele está aqui como índio. É isso aí, nós estamos como índios, os não colonizados, os não civilizados, segundo os europeus, porque nós não usamos roupas, estamos todos pelados. Então, Eduardo, você pode seguir com o tópico e nos falar o que você tem um pouco a acrescentar sobre o assunto. Primeiro eu vou falar do Walter Mignolo, que ele tem bem mais conteúdo que a Azuma, porque ele, por vir depois, vir primeiro, ele baseou bastante do pensamento dela. Então eu acho melhor falar primeiro dele para depois retratar o pensamento da Azuma. Basicamente ele fala sobre a gente pegou o nosso dado a partir de um artigo. O artigo se chama Desafios Decoloniais Hoje, Decoloniais. E ele basicamente fala de alguns tópicos bem importantes. Basicamente que a gente tem que não pode se basear completamente no pensamento europeu para pensar no nosso país. Seria bem fraco, porque quando os filósofos da época estavam pensando em fazer isso, eles pensavam no meio que eles viviam, e não de maneira geral no mundo todo. E ele fala bastante coisa, sabe? A diferença de onde surgiu o colonialismo foi basicamente na época do Renascimento. Ele fala da descolonização, que surgiu como maneira de afrontar o colonialismo de maneira geral. E ele data também, de maneira bem interessante, onde surgiu o decolonialismo, que foi quando os países a margem do capitalismo começaram a se juntar da África e da América do Sul. Basicamente isso que ele fala. Bem interessante, né? No caso, um assunto bem rico, inclusive, para a gente explorar. E, Antônio, você tem alguma coisa a dizer sobre o tema? Você tem alguma coisa a acrescentar na discussão no momento? Então, algo interessante sobre isso é que os filósofos políticos que nós conhecemos são europeus ou norte-americanos, e são países e continentes que pouco tem a ver com o nosso. A gente pouco sabe da história no colégio mesmo, um pouco é estudo de Argentina, Chile, Equador, Bolívia, algo que se reduz a quase zero. Principalmente a história, digamos, antes do século XXI e do século XX. Sim, acaba que a história mais antiga desses países acaba sendo um pouco tanto obscura, assim, para se dizer, né? Porque a gente acaba não vendo, a gente vê no máximo ali uma parte ou outra de civilizações, no caso da América do Sul, civilizações mais astecas, Inca, nós acabamos vendo só um pouco sobre isso, mas são coisas assim que você não consegue de fato estudar a origem social delas e como essa parte toda de teoria política, teoria do conhecimento, ela acaba se aplicando a esses países, né? Onde a gente está. Bem, então, você tem alguma coisa a falar, no caso, o Eduardo, sobre esse artigo do Walter Mignolo, que nós demos uma olhada antes, no caso, os desafios decoloniais de hoje? O que você Cara, o pode nos dizer sobre texto isso? eu achei um pouco complexo, minha leitura achei um pouco difícil, mas, se você ler bastante, dá pra entender porque eu acho muito bacana que ele fala de outros filósofos, como Franz Fanon, que é outro filósofo que o cara que você pediu para outro grupo fazer, e acho interessante que todos eles falam de outros, e buscam outros conhecimentos de outras pessoas para reforçar mais o pensamento, para que senão ficaria muito vazio. Então eles buscam de outras pessoas, ele vai atrás, ele acha importante, juntar esses. Acho que eu não sei, eu não estudei essa parte, mas acho que de maneira geral eles devem ser, conhecer, conviver um com o outro dos pensadores dessa época. Interessante. Bem, nós tivemos aí, né, dentro dessa parte, uma coisa bem interessante a se tratar, né, que no caso é essa parte toda de
qual é a visão de cada país da América do Sul, né, sobre a colonização e sobre a decolonialidade. No caso aqui nós temos hoje um argentino que é o Walter Mignolo, mas nós tivemos também em outra aula é, o aquele cara equatoriano, se eu não me engano. É Kidiano, E acho o o nome dele. Quijano, nós tivemos o Quijano. E, bem, para você ver como esse tema, assim, ele. Você tem vários desdobramentos dentro dele, né? Então, da forma como cada país vai ver a sua colonização e o processo de decolonização, né? Então, bem, dentre as coisas contidas nesse artigo, né, que nós podemos dar uma olhada antes, são, bem, a modernidade e como a colonialidade e a descolonialidade, elas estão todos em conjunto para se relacionar. Nós tivemos que pensar um pouco sobre isso, né? E aí eu acho que o Eduardo podia abordar um pouco essa questão. Ele fala isso bem no início mais do texto, mais pra introduzir, se eu não me engano, porque, tipo, ele fala da modernidade. A modernidade precisou para funcionar, tipo, é o pensamento da modernidade, aí para expandir a modernidade pelo mundo, eles fizeram a colonialidade, que era você ir para outros países e colonizar eles e trazer o pensamento da época, o Renascimento, Trazer a cultura, no caso. cultura para outros e depois ver a descolonialidade para afrontar, porque senão tipo foi maneira de outros países de contrariar esse pensamento e foi eu acho importante tipo não deixar como tal e falar assim sem problemas temos que mudar isso. Aí ele basicamente faz isso no texto para mais para traduzir para o resto do texto para se entender. Bem, eu acho que essa questão assim do ser humano buscar levar ao outro a, entre aspas, cultura, né? Que nada mais é do que o que está vigente ali no país que tem, no caso, o domínio tecnológico, o domínio bélico para impor ao outro. É uma visão assim que, querendo ou não, nós temos até hoje essa parte de uma visão mais eurocêntrica, porque é muito fruto disso aí que nós temos hoje, mas entre aspas, assim, digamos, o país que tem esse controle bélico, tecnológico, ele tende a impor aos outros o que ele pensa, para que, bem, ele tenha, podemos dizer assim, um certo destaque em relação a, ao que é a periferia, no caso do mundo, que no nosso caso é a América do Sul, a África e a Ásia. Bem, Antônio, você gostaria de falar alguma coisa sobre como esse domínio ele é imposto, como ele pode ser imposto, como ele pode ser visto? Algo interessante é que esse domínio ele ocorre em 10 mil escalas diferentes. Por exemplo, primeiro a Europa, sobre os continentes como a América do Sul, com os índios aqui desde 1500, desde que chegou o Pedro Álvares Cabral. E também ocorre com relação ao brasileiro hoje urbano querer impor isso sobre as comunidades tradicionais e com todo o processo também de querer matar toda a memória desses povos e querer matar também o próprio índio. E isso daí é uma questão, assim, chega a ser triste. E ocorre que toda a população indígena que vivia aqui no pré-Cabral, ou pré-colombiano, né, antes de Cristóvão Colombo, só foi ser posta novamente a partir dos europeus a partir do século XVIII, assim. Então, sei lá, você tinha aqui uma quantidade X de índios, dizer, só foi ter uma quantidade X de pessoas na América do Sul do século XVIII, porque como que houve um extermínio de toda a história. E também, além disso, uma obsessão de querer trazer o índio e a sua cultura não desenvolvida, entre muitas aspas, para a nossa. Quando, por exemplo, chegou aqui, o Pedro vai caminho e resiste a isso em sua carta, uma das primeiras coisas que eles fazem é colocar uma igreja aqui e colocar os índios para rezar. Os índios foram lá rezar. Rezar entre muitos já, não estavam nem entendendo que porra era aquela. A gente tem que avisar aqui que
nós fomos obrigados pela tecnologia falha do capitalismo a desligar nossas câmeras, ou seja, fomos impedidos de ser gostosos, como você estava dizendo. Antes da nossos pequenos problemas técnicos, qual a relação aí que nós podemos encontrar? Perdão, encontrar aonde? O quê? Você parou de falar Importante, por conta dos problemas técnicos, a gente quando. está aqui aos 20 minutos parado aqui, então a gente vai ter que retomar Exatamente, aqui. é verdade. Você falou que tinha exterminado. Não, que eles estavam fazendo. Fizeram uma missa lá. E Você está falando sobre a chegada dos portugueses e, no caso, o domínio nessa parte religioso Tá, sobre tá. os índios. Então a parte da população ficou ok. é, mais ou menos, Ah, dá tá. pra entender. Dá para entender. Então, isso daí que é importante, que dê para entender. Tá, o que eu só estava querendo finalizar ali é que na Casa de Pedro Caminha, ele narra a chegada dos portugueses aqui. Ele mostra que uma das primeiras coisas que os portugueses fizeram foi pôr uma igreja e querer colocar os índios para serem cristãos. E tudo isso com a chegada de vários padres e diversos personagens. E mostra como que os índios foram para a igreja, evidentemente não rezaram, porque não sabiam nem quem era Jesus Cristo, bandos desenvolvidos, né, idiotas. E por conta disso, eles apenas respeitaram ali a reza dos europeus, que mostra como que os índios foram muito mais respeitosos do que o contrário. E, bem, era isso que eu queria dizer. De fato, uma visão bem interessante, como nós podemos ver ao longo da história, que a religião também é uma coisa bem influente nesse aspecto. Ah, É, inclusive, algo interessante é que o nome Brasil, ele vem de uma ilha chamada Rai Brasil, uma ilha imaginária pelos europeus, onde seria o paraíso. E quem foi em busca dessa ilha? Um padre, salvo engano, chamado São Bernardo, um santo, na verdade, chamado São Bernardo. E que ele sempre foi atrás dessa ilha. Eu nem lembro na história se ele chegou a penetrar na ilha ou não, que mostra como que nós estamos sendo invadidos pelos padres, pela toda a instituição católica, toda a cultura europeia, muito antes de ter descoberto o Brasil, quando nós ainda éramos uma ilha imaginária, e isso daí, essa ilha imaginária, Rai Brasil, que seria um paraíso, ela aparece nos mapas europeus, nos mapas de navegação entre os séculos 3 e 13, se não me engano, ou 3 e 8, agora me falha a memória, há uma dubiedade nisso. E é interessante que essa ilha ela muda de posição, porque reza a lenda que à medida que o navegante vai chegando, essa ilha vai ficando cada vez mais distante. no meu caso, eu conheci uma história diferente sobre o nome do Brasil, mas é interessante isso aí. Não, então tem várias histórias. Também tem a história da brasa, né? Que o Isso, eu Brasil, do conheço essa aí pau-brasil. do pau-brasil. Pô, É. então, mas é fato que havia uma ilha chamada Rai Brasil nos mapas de navegação do século 3 ao século 8 ou século 13, dependendo de quem narra. E, pô, seria muita coincidência ser o mesmo nome. E esse Rai Brasil significa terra abençoada. E daí, isso daí em celta antigo, se não me engano. E daí veio o verbo bless, que é abençoar em inglês. Hum, ok. Ponto de vista válido. Uma história interessante, bom saber. Bem, é, vamos voltar ao assunto aqui, de fato, que é o texto do Mignolo. O Cassiano precisa falar também, né? Eu concordo. É porque ele fechou a câmera cedão, cara. Eu esqueci. Essa que é a tática dele. Então Explica aí. tu Explica vai aí falar pro alguma público. coisa agora, Cassiano. Pra Ô, ser Eduardo. justo, vocês Hã? estão travando pra caralho pra mim. Não, você que tá foda. Né? Você é tudo Sério? perspectiva, rapaziada. Sim. Claro, cara. Meu irmão, se tá todo mundo travando, significa que você está travando. Já que a gente não vai botar a imagem, quer colocar alguma imagem de fundo pra colocar na foto? Então, eu pensei em amanhã a gente tirar uma foto todo mundo sem camisa. Pode ser. Tá. Depois do jogo. Em homenagem aos índios. É verdade, depois do jogo. Nossa, é contra quem o jogo? Bola Não preta. lembro. Bola preta, tá. Eu vou Black ser goleiro, o balls. Cassiano vai ser auxiliar técnico. Realidade, não vou nem aparecer amanhã. Imaginei. Não vai sim, cara. A gente tem que comemorar a eleição do Lila depois do jogo. Tem isso. E a nossa vitória.
Porra. Tá bom. Cara, Tá falando. vocês não vão me falar preto. Não vamos, mas foda-se. Vamos lá. Esta é a melhor goleira do campeonato. Zero gols Tem sofridos. 0 gols, pô. 0 gols sofridos. O goleiro artilheiro, inclusive. É verdade, o goleiro com mais gols do campeonato aí. 3, eu acho. 3 ou 2? São 3, são 3. Otário, eu tô com 4. Joga de goleiro linha, filho. É o quê? Não, ironicamente dá pra fazer isso nesse jogo. Vai que dá. Você tá com 13, eu tô com 4, otário. 4 cartões amarelos. Meu plano de levar 3 cartões amarelos até o final foi de ralo. Então, a gente precisa desse trabalho, né? Vamos. De fato. Tá bom, então vamos retornar o Eduardo. Eu vou pedir pro Cassiano falar um pouco sobre esse tema aí. Fala sobre biopolítica. Não. Biopolítica. Tu tá vendo o texto aí? Tá vendo o texto que o Antônio mandou no chat? Eu odeio planta. Tem nada a ver com planta não, pô. Mandou. Ok, bem, voltando aqui, nós precisamos voltar ao texto aqui, ao texto base aqui que nós estamos tendo. Gente, Bem, rapidinho. O que é mesmo? Eu não peguei. Biopolítica, no caso, é uma maneira de você pensar política que você não pensa necessariamente, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, Eduardo, que você não pensa na perpetuação do poder e sim no bem-estar das pessoas. Bem simples. Aí surgiu na Revolução Francesa, na época lá da liberdade. Isso aí. Abraçado sobre mim. Ok, deu para entender, Cassiano? Deu, pô. Tá jóia. Cassiano, eu escrevi a pergunta no chat. Ok. Vou pensar numa resposta. Caralho. Porra. Responde aí. É isso aí. Bem, voltando aqui ao texto que nós precisamos seguir aqui por enquanto, para tratar do Minolo, uma das coisas que ele fala aqui no texto é justamente a biopolítica. Só que uma pergunta bem interessante que pode ser formulada sobre esse assunto é que no texto o Minolo ele fala que não devemos seguir o pensamento necessariamente europeu, no caso, o ponto de vista europeu, o modo de você fazer as coisas, o modo europeu, tanto político, tanto uma visão social. Então, ele tratar desse assunto, que no caso é a biopolítica, que é um assunto que surgiu na Revolução Francesa, é um tanto quanto contraditório. E aí eu faço a pergunta, Cassiano Freitas. Como você vê essa relação de um autor que acaba de criticar esse modo de pensar europeu, utilizando assim desse mesmo pensamento para opinar no seu texto? Você acha que é um tanto quanto contraditório ou você acredita que, assim, muitas vezes, de vez em quando, o pensamento ele é de fato válido e pode ser estudado? Ou não? A realidade tem que ser adaptada ao nosso pensamento aqui decolonial. O que você acredita, Cassiano Freitas? Bastante contradictorio. Todo pensamiento, conceito e vivencia de origen europeiano se aplica a nossa realidade. Cuando esos asuntos forem tratados por pensadores latinos, debe ocorrer uma adaptação para nossa ótica. São lugares diferentes, com problemas diferentes e questões diferentes. Permanecer preso a esses pensamentos e dar prosseguimento ao processo colonizador. Volta aí, viado. Volta aí, vamos voltar. Peraí. Volta, Eduardo. Volta aí. Volta o quê, porra? 22 é Bolsonaro, vota e confirma 22 é Bolsonaro. Continuando. Então, depois dessa excelente resposta, o Cassiano, só queria deixar isso bem claro. Foi uma resposta assim, bem desenvolvida e uma resposta muito coerente com o texto. Acho que ele articula bem, né? O Cassiano. Sim, ele falou muito bem, cara. Pô, uma dicção assim incrível, tal, nem falhou no texto. Enfim, então nós temos outros 2 tópicos aqui para tratar sobre o Minolo. E, bem, alguém pode nos dizer quais são os tópicos?
Fala, porra. Quem? Quais são os tópicos? A gente já falou, cara, já falou de dois, já falta mais dois. Então, cara, aí tu fala, são os tópicos tais e tais. Aí você explica um pouco, porra. Mas a gente já falou de vários tópicos, o resto que tu tá falando até agora, era o quê? Meu mano, isso não ia entrar no podcast, cara. A gente tá falando merda. Não, mas tipo, a gente já falou de um tópico que era a modernidade. Já falou do tópico que é a biopolítica educação, a gente não falou. A gente já E o falou que agora que sobre falta? epistemologia e só. E a bagulho fronteiriço? Ah, é isso, pô. Epistemologia fronteiriça. É a última. Então tá, beleza, vou repetir. Que imbecil. Cala a boca. Eu vou deixar colocar a íntegra no trabalho. Cara, eu tô querendo muito botar a íntegra, cara. Acho Tá, muito pode divertido. botar aí. Ok, agora, retornando aqui. Porra, não era pra ter falado isso. Cala a boca aí, porra. Que imbecil. Ok, então depois dessa excelente resposta extremamente bem articulada do nosso companheiro Cassiano, e, bem, alguém tem um comentário a fazer sobre ela? Porra, Cara, não foi nada, resposta, é um Você não animal. sabe a resposta do maluco, cacete. Porra. Porra, Antônio, achei que você fosse falar igual da última vez, mas ok. Discordo, é isso. Discordo. Pô, pode ser também. Mó gritão, mano. Tá bom. É aqui, é foda. Então, depois Que dessa isso, excelente rapaziada? resposta... Porra, filho da puta! Pô, o Eduardo começou a gemer no microfone. Cala a boca, porra! Eu gemi agora, mas eu tô ficando com a íntegra, então eu vou ficar quieto. Ok, então depois dessa excelente resposta do Cassiano, eu gostaria de deixar claro que só há mais um tema para a gente falar aqui no nosso planejamento sobre o Minolo. E, bem, alguém poderia me dizer aí qual é esse tema? A epistemologia fronteiriça. É basicamente o que a gente falou até agora. É da parada de se a gente pode, se devemos ou não usar pensamentos de fora, porque eles são a partir de outro contexto. Como exemplo, sei lá, do cara, tipo, pode ser marxista do Brasil, tipo, mesmo que o marxismo seja de outro país, pensando em outro conhecimento, seria algo estranho, tipo, a gente colocar exatamente na íntegra o pensamento e pode ter contradições que não fariam sentido. Ok. E aí, Antônio, algo a acrescentar sobre isso? Cara, esse é um tema, assim, extremamente complicado, posto que sociedades, elas têm alguma tendência, assim, na parte do desenvolvimento delas. E eu vou retornar. Estou falando, eu não pensei no que falar. No caso é sobre se, por exemplo, Eu- visões como marxistas são aceitas na sociedade. Eu sei, eu falei sem pensar. Vamos lá. Ok. Então, 3, 2, 1 e... Cara, isso daí é um tema muito complicado, assim, tem muitas questões e, sim, óbvio, cada lugar é um lugar. E é preciso entender o que está acontecendo nesse lugar e, ao mesmo tempo, cada vez mais os lugares na globalização estão se conectando, portanto, a história de um país está muito conectada a outra. E, porém, nós percebemos tendências e padrões em muitos locais. Por exemplo, o caso do bolsonarismo ocorreu em diversos outros países, como nos Estados Unidos, o Donald Trump. Então, e sempre com suas semelhanças, conexões e, bem, relações, inclusive, diretas. Então, é importante entender as tendências da sociedade, isso de todo lugar, e marxismo, por mais que fale no ambiente europeu do século XIX, mas também é importante regionalizar a questão o que tem de semelhante, o que tem de diferença, e pensar também como que do nosso local, o que está acontecendo, quais são as questões, quais são as classes sociais que estão em disputa, e etc. Sim, é um debate extremamente válido, até porque é uma questão que ela trata não só de questões assim. São questões que, na minha opinião, assim, são independentes da maneira que você foi colonizado, devido à maneira com que o nosso mundo hoje ele se distribui, no caso a sociedade se distribui, se chama capitalista, é um debate extremamente, é uma discussão extremamente válida nesse ponto. Se o marxismo é uma coisa que pode ser
usada, assim, digamos, pelo povo sul-americano ou só pelos europeus que tiveram, entre aspas, esse pensamento? Inclusive, levando aqui para o que a gente estudou em filosofia, será que Maquiavel tem alguma aplicação nas tribos indígenas daqui pré-colombianas? E eu acredito que sim, honestamente. Ou então o Rousseau, que com todo contrato social é algo totalmente muito no plano teórico e pouco no plano prático, assim, e algo, inclusive, como posso dizer, algo secular, mas também que tende a fugir, né, e tende a ir para um plano que mais teórico mesmo. Então, talvez a aplicação também ocorra aqui, né, com todas as convenções sociais que tem em tribos que são muito diferentes das europeias. Sim, até porque no caso das tribos indígenas, nós não temos, assim, um estado bem definido, como era no caso europeu. Você tinha até pequenos fios, então, mas a distribuição do poder era um tanto quanto diferente que se nós formos tratar. Era uma questão Ah, até mais parecida, assim, de certo modo, com o que nós temos hoje, porque havia uma discussão assim maior entre os membros da tribo e tal. Tanto coisa que no poder absolutista não havia tanto, né? isso aí varia muito de tribo para tribo, né? Você está falando, inclusive, do conceito Ubuntu, eu sou porque nós somos, e essa união, assim, e como se fosse um comunismo utópico. Porém, ainda assim, em outras tribos eles tinham caciques e qualquer outro, eu não me esqueci o Pajé. outro, e o pajé, que são responsáveis pela parte política e parte religiosa, respectivamente, da tribo, ou então os mais, que tinham seus imperadores, e os astecas, os incas, grandes tribos, ou então nós, nos Estados Unidos, em que as tribos, os líderes das tribos, geralmente feitos por mulheres, faziam uma organização ali, se havia guerra ou não, ali mais pelo... Nossa, esqueci o local agora dos Estados Unidos, onde isso ocorria, né? Ali onde seria o Velho Oeste, posteriormente. Então, o que eu quero dizer, varia muito de tribo para tribo, né? E é necessário, por isso que é necessário estudar a história desse local, algo que a gente não ocorre, né, durante todo o processo escolar e acredito que até no universitário, uma boa parte está ligada à Europa, aos Estados Unidos e muito pouco aos Estados Unidos modernos, evidentemente, e muito pouco ao indígena daqui. Ok, justo. Então, vamos passar aqui agora para outro pensador, no caso, outra pensadora, que é Azuma Palermo, moradora de Belfort Roxo, e que se baseia muito, né, no caso, no Minolo. São pensamentos, assim, quase idênticos, assim, podemos dizer. É um pensamento, assim, que ela adiciona algumas coisas, mas rigorosamente, assim, se nós formos levar por outro ponto de vista, são a mesma coisa. Ela pode até acrescentar uma coisa ou outra, mas, no caso, a teoria e toda a base é a mesma. Então, e aí, Eduardo, o que você tem a falar sobre o pensamento da Zuma? Cara, eu acho que, claro, tipo, você pode ver que ela bebia bastante dos outros pensadores. Foi o que basicamente eu achei, foi coisas que ela de outros pensadores e ela só evoluiu o pensamento. Então, eu acho que ficaria meio repetitivo falar a mesma coisa, mesmas coisas do Walter. Mas, tipo, ela traz nessa entrevista que a gente pegou a entrevista dela para ver da onde foi a única coisa que a gente achou foi a entrevista. E ela fala de bagulho mais questão de raça, isso eu achei interessante. Ela fala perguntaram pra ela assim, o que você acha sobre os pensadores que saíram do país e, tipo, perdem um pouco da conexão e lá se tornam não mais homens, tipo, homens e mulheres brancas. Por isso, quando chegam lá, eles deixam de ser brancos e se tornam latinos. E isso, tipo, é algo interessante pra pensar. Tipo, a pessoa deixa, tipo, você sai do seu país e muda de raça, vamos dizer assim. É, Tem político que muda de raça durante as próprias eleições. sim. Neto. Ele foi. Não, é porque ele não estava bronzeado o suficiente, cara. Por isso que você entendeu que ele era pardo. Mas ok. Isso aí. É... Durante a vida toda dele, ele era branco. Isso aí. Não, é porque ele não estava bronzeado. Você não entendeu, cara. Você não entendeu. Beleza. Era ironia, era ironia. Mas e aí, Cassiano? Blackface. Assim, diante dessa visão aí tão parecida quanto. Extremamente parecida, né? Com a do Minolo, qual a sua opinião aí sobre esse tema aí que o Eduardo acabou de tratar?
Acho que esa cuestión da raza debería ser unánime en todos los lugares. Un sulamericano ser considerado branco, ese o con acento agudo enfraquece a nosa identidade como latinos. E acaba por gerar mais muros e preconceitos entre nós mesmos. Uma vez que se nasce latino, é inaceitável a identificação como branco. Tá bom. Enfim, um tema muito interessante que eu acho que nós podemos tratar aí sobre a Azuma é que ela acredita, né? Ela tem esse pensamento que os pensadores, assim, a partir do momento que eles saem do país, que eles saem da área colonizada, eles deixam de ser, digamos, brancos, no caso. Por exemplo, um pensador branco uruguaio sai da sua terra natal e vai para a Europa. A partir desse momento, ele deixaria, assim, de ser branco, devido à definição do branco nos diferentes países. E também temos a parte do preconceito e tal, do racismo e do fenótipo dessas pessoas. No caso, aí eu faço a pergunta aos senhores. Faz algum sentido para vocês essa ideia de que um branco, por exemplo, no Brasil, não é branco na Europa? A pessoa que ela é tratada como branca, ela ir para um lugar, por exemplo, um branco no Rio de Janeiro ir para a Alemanha, ele ainda é branco? Os europeus veem ele como branco? Ele é branco segundo os nossos padrões segundo os padrões europeus? Ou não tem nada a ver? Ele é latino e ele pode sofrer, assim, digamos, algum tipo de preconceito. Vocês acham que isso é válido? O que vocês acham sobre isso? Bem, não é o que a gente acha, né? É o que acontece. E, bem, nós sofremos com isso lá fora. Então, sim, nós não somos brancos, mesmo sendo brancos aqui no Brasil. E isso daí é apenas preconceito o que também nós fazemos com os negros aqui na América Latina. E aí, Cassiano, qual a sua opinião sobre esse assunto? Pô, agora eu tenho uma resposta de verdade. Presta Ok, atenção. pode falar. Vai, fala. O que eu vou repassar aqui não é um pensamento meu, mas é a história de uma professora minha, que eu tive no 6º e no 9º ano. Que ela viajou para a Europa, especificamente na Espanha, e ela foi fazer mestrado lá, algo assim, algo relacionado à academia. O Jorge Leão? E... Deixa, vai. Continua. Caraca, mas continuando. Aí, ela, em um desses trabalhos, ela conta que ela fez algo muito, muito bem feito, um cartaz muito lindo. Aí chega uma colega dela, europeia, e fala assim, nossa, eu não sabia que latinos podiam fazer algo tão bom assim. Mas, cara, que bagulho completamente absurdo, cara. Mas essa sua professora, no caso, ela é branca? Ela é branca, de cabelo liso. Que bagulho absurdo, cara. Tanto de... Bem, Eduardo, algo a acrescentar sobre isso? Cassiano, mas ela não tá com uma flecha nessa mulher, não? Nossa, deixa essa porra, foda-se. Vem no meu comentário falando palavrão. Então, vou deixar também, vai ficar essa porra. Intancável gosto. Essa piada tem que ficar no corte final. Pode deixar. Não, gente, isso aí não foi uma piada de mau gosto, não. Foi uma ironia muito clara. Não, foi uma piada. Muito clara, não. É que você, então, né? Você faz essas piadas normalmente. Não, porra. Faz. Tá, eu ia falar. Basicamente, eu ia dizer que os critérios para ser branco em países, principalmente europeu, é bem diferente do nosso. Você tem, tipo, acho que as características, tipo, aqui no Brasil são mais, quer dizer, podem sair um pouco mais do padrão. Você, por exemplo, o nosso amigo Antônio. O Antônio, acho que é um caso que, se ele faz do país, ele nunca iria dizer que ele é um homem branco, por exemplo. E no meu caso também, eu sou pardo, mas, tipo, o Antônio seria um caso que iria dar bastante em outros países. Outra vez que eu fui na Jamaica, me chamaram de negão. E essa piada vai ter que cortar.
Não, não vou, não. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Pode deixar. Eu não vou. Foda-se, ele foi muito bem, cara. Ok, vamos. Bem, eu acho que esse ponto aí da discussão, ele foi bem... um assunto bem desenvolvido por nós aqui, esse ponto, inclusive com histórias que o nosso amigo Cassino pôde acrescentar. E eu concordo com vocês. Acredito que a definição de branco varia de lugar para lugar. Por exemplo, nós temos para nós que branco nada mais é do que aquela pessoa realmente assim, branca mesmo, de cabelo liso. E talvez com uma característica ou outra, assim, fenótipa, sei lá, beiço largo, nariz largo, essas coisas assim que nós acrescentamos mais aos negros. Mas, acredito que, por exemplo, nós não podemos comparar um branco argentino com um europeu, porque ele não somente tem os fenótipos, por exemplo, de um europeu, mas ao mesmo tempo ele tem experiências de um latino. Então, assim, ele não é branco como um europeu. A partir do momento que ele sai da América do Sul, na minha opinião, ele deixaria sim de ser branco. Porque ele tem toda a experiência, a bagagem cultural dele de latino e ele vai enfrentar situações adversas lá fora, ele vai ter toda uma visão diferente sobre lá fora, apesar da sua aparência e do seu jeito de branco. Ele vai ter. Ele não é branco de verdade, assim, digamos, comparado com lá fora. Ele tem toda a sua bagagem cultural de latino e ele tem as características do latino, ele tem toda essa parte de, no caso, ele é único comparado com quem está lá fora. Ele não faz parte daquela comunidade branca. Ele, assim, ele é deslocado dessa sociedade a partir do momento em que ele não nasceu lá, ele não tem as mesmas experiências que eles, ele não tem a mesma visão de mundo do que eles. Então, eu acredito sim que, por exemplo, brancos aqui no Brasil não são brancos lá fora. Você tem casos muito especiais de pessoas que são, sim, no Brasil, por exemplo, extremamente descoladas da realidade, mas que não são, quando vão lá para fora, no caso, não são brancos de verdade. Por mais, assim, isolados que eles sejam, eles não são brancos de verdade, porque, querendo ou não, eles vão ter experiências diferentes de quem está lá fora. Então, assim, isso acrescenta muito a essa discussão, na minha opinião. Bem, Acabei de me lembrar de uma história aqui, que me veio à memória agora no Espírito Santo, que lá tem algumas pequenas cidades que são de colonização alemã ou italiana. não, peraí. No Espírito Santo, não é no Sul, não? Ué. No Espírito Santo. Tem pequenas cidades de colonização italianas ou alemãs. E, bem, um amigo, eu sou do Espírito Santo, para quem não sabe, um amigo do meu irmão, ele se casou com uma mulher que é de uma dessas pequenas cidades alemãs. E como são pequenas cidades, é tudo muito conectado, aquela coisa de cidade pequena, né? Todo mundo meio que uma família. E a garota foi simplesmente expulsa dessa sociedade, porque ela se casou com um cara que não era de lá. Um cara que não era branco europeu. E aí, uma situação, assim, bem radical, né? Podemos dizer. Queria falar alguma coisa, Eduardo? Não. Acabou sendo corno. E acho que é algo válido para acrescentar, sim. Estou brincando. Ele nunca faria isso. Ok. Bem, então acredito que podemos declarar fim do nosso podcast. Podemos botar o nosso ponto final aqui, botar os pingos dos is. Gostaram da referência que eu fiz? Não, tipo, tem uma parte que a gente não falou, mas a gente precisa falar, que basicamente que o preconceito racial, ele dentro do país é um e fora é outro. Basicamente, no país o preconceito racial é basicamente com o fenótipo mesmo. O cara é negro e vai ter preconceito com o negro. Mas se for lá fora, é mais tipo, o cara, ele é branco, mas ele é latino, então o preconceito, tipo, ele não é branco. É tipo isso. A gente falou de 100 passos, ok. Não tá um pouco estranho a gente reclamar de racismo? Nós Não, somos 4 brancos. Isso daí tá muito. Tá o pegando Eduardo é muito mal, pardo. assim. Tá pegando muito Antônio, mal. Assim.
Oi? Antônio, se esse podcast for pra Europa, tá tudo certo. Exatamente. Beleza. Isso que nada, agora a Europa tá cheia de árabe lá. Vocês não sabem de nada. Eu tô pensando como que vai ser meu filtro. Se eu filtrar, tipo, Espero os árabes nível... tumbarem meu vasculho. Qual vai ser meu nível de filtragem? O nível tem que ser bagulho tão absurdo ou bagulho, tipo, esse nível aqui eu já corto? Cara, eu não quero que você coloque isso. Mas é Sabia que o engraçado. Erasmo Carlos morreu? O quê? Erasmo Carlos morreu. Esse Não, cara, tu tá de sacanagem. Cara. Erasmo. Juro, pesquisa aí no Google. Erasmo. Dá um Google Para aí. de zoar, porra. Acabamos de terminar a merda do podcast aqui, tu vem com uma dessa. Cara, eu tô te Erasmo falando. Carlos. Assessoria nega bota de morte. Viu, Antônio? Porra. Qual é, cara? Caralho, que ainda fake news. O Bolsonaro perdeu, então ele já lançou, mano. Já Não, pera lá. ainda não quer mais saber de nada. Quem mandou foi a Folha. A Folha de São Paulo falou. Caralho. Aí, tá vendo? Foi em São Paulo. Erramos. 2 pontos. Erasmo de Cavalo não morreu. Ele está internado. Porra, tô rindo pra caralho. Não internado. Peço perdão. Simplesmente mataram o Erasmo Carlos. Que nada. O Erasmo Carlos voltou da morte. Eu voltei. E agora? Olha, eu acho que essa música é do Roberto Carlos, mas ok. Isso vai entrar, tá? Porque a maior parte das músicas do Roberto Carlos tem letra do Erasmo. Haha, tem a letra do Erasmo Carlos. Chupa. A letra dele mesmo? Aí Sim. você te Ah, quebrou. maneiro, tá, ok. Porra. Ele voltou, Ok, Erasmo Carlos. então E hoje agora é pra declarado ficar. aqui, declarado fim ao nosso podcast. Vejam só que festa de arroba. Outro dia eu fui parar. Presentes no local, rádio e a televisão, cinema nos jornais, muita gente e confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amarrar. Que onda, que festa de arromba.